Bendito é o nome de Jesus. Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, irmão, é um culto que tem entendimento, tem uma razão de ser, não é? Um culto com entendimento. Vocês já viram aqueles cultos em que vira aquela gritaria, as pessoas pulando, rodando na igreja, e uma profecia atrás da outra, não é? Uma profecia genérica, profecias, não é, no culto. Qualquer um pode tomar posse daquela profecia ali, não é? E as pessoas muitas vezes buscam essas profecias. As igrejas falam assim: olha, o anjo do reboliço está passando, vai entrar na sua casa. E a pessoa fala: amém. Reboliço é bagunça, é confusão, né? E as pessoas falam amém. Então é um culto que não tem entendimento, que não tem razão, não é? O culto racional, o que é o culto racional? Ele fala, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Então, o culto racional é um culto onde nós nos colocamos, nossos corpos, em sacrifício santo, né? Vivo, santo e agradável a Deus. Então, é viver uma vida, viver com entendimento, uma transformação que é feita em Deus, pela graça e o poder de Deus, né? E aí ele diz no verso 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que mais acontece nos dias de hoje é as igrejas serem modificadas, né? A pregação que deveria ter Jesus como o centro da pregação, a palavra de Jesus ser a lição, a conduta, a doutrina, a palavra de Jesus trazer a profecia, a palavra de Jesus trazer a esperança, né? As pessoas muitas vezes buscam agradar as pessoas que estão ali, né? Os irmãos que estão ali na igreja, segundo o mundo. Então levam o mundo para dentro da igreja, levam outras doutrinas para dentro da igreja, né? Então nós não podemos nos conformar com isso, nós não podemos aceitar isso. E muitas vezes nós somos até de alguma forma, né, forçados, ou as pessoas querem muitas vezes encontrar na nossa igreja coisas que vêm em outras igrejas, não é? Então as igrejas têm festividades, as igrejas têm campanhas, correntes, votos, as pessoas vão para o monte, passam a noite orando num monte, falando em línguas, não é isso? E as pessoas falam: ah, mas vocês não são assim, vocês são muito parados. E às vezes a gente fica constrangido, a gente não pode ficar constrangido. A gente não pode achar, irmãos, que a gente tem que agradar as pessoas. Mas nós temos que viver aquilo que Cristo ensinou. O que o Senhor Jesus ensinou? O que os apóstolos que andaram com Jesus, que aprenderam de Jesus, ensinaram? Alguma vez você viu nas cartas de Paulo, nas outras cartas, eles ensinando a buscar um profeta? Vai buscar um profeta para ver o que Deus fala na boca do profeta, né? Para ver o que Deus te revela, para você tomar essa decisão. As pessoas fazem isso nas igrejas. Então a pessoa fala assim: hoje eu vou naquela igreja porque lá tem um profeta e ele vai trazer uma profecia que vai me dar um norte. Quando na verdade um culto racional, né, uma vida, né, em Cristo, a palavra fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
né? Então, primeiro, para receber o Espírito, precisa conhecer a verdade. Crer na verdade e praticar a verdade, né? Você recebe o Espírito Santo quando você ouve o Evangelho e crê nele. Então, irmãos, e aí o Evangelho não ensina nada disso, né? Não ensina a nós andarmos segundo... Segundo o quê, irmãos? Porque o que eu acabei de falar aqui, eu falei sobre eis que eu te digo, né? O Senhor manda te dizer. É assim que as pessoas falam. Da onde elas tiraram isso? Aonde que elas aprenderam isso? Lá no Velho Testamento, né? Então, no Novo Testamento, nós entendemos, né, a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Se os irmãos pesquisarem, os irmãos vão ver muitas passagens que falam sobre a vontade do Pai e falam também como que deve ser a nossa conduta para que seja segundo a vontade do Pai, não é? Segundo a vontade do Pai. Então, irmãos, no Novo Testamento nós aprendemos qual que é a vontade dele. Glória a Jesus. Em João 6, irmãos, volta aí um pouquinho, 2 livros, né? João capítulo 6, vamos ler a partir do verso 35. Diz assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que... Então o Senhor Jesus está falando da vontade daquele que o enviou. O que o Senhor Jesus fazia não era dele, filho do homem, mas do Pai que o enviou. E ele diz, verso 39, e a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, o objetivo, a vontade do Pai é salvar, salvação. Ah, mas tem outro texto que fala que a vontade de Deus é isso ou é aquilo. Mas no fim das contas, leva para a salvação. Tudo que diz respeito à pregação do Evangelho vai conduzir os homens à salvação. Porque a palavra vai falar que esse mundo jaz no maligno. Então a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, né? Que não é dele, ele diz, foi o Pai que me deu, né? É a palavra que vem nos trazer vida. Glória a Jesus. E aí, irmãos, muitas vezes as pessoas, por falta de entendimento, ficam vivendo promessas, profecias, e muitas vezes andando com o entendimento lá do Velho Testamento. Né? No capítulo 10, vira umas páginas aí. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Verso 7. O Senhor Jesus é o bom pastor, né? Então o Senhor Jesus fez uma figura, né, uma parábola, e agora ele vai trazer mais entendimento, né, para que eles possam discernir essa parábola. No verso 7 diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, primeiro o Senhor Jesus fala, irmãos, que todos quantos vieram antes dele são ladrões e salteadores. E na sequência, ele vai falar do ladrão, né? O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, quando ele fala todos quantos vieram antes de mim,
são todos aqueles que estavam na mesma posição dele. Não é? Quem é Jesus? Para nós, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não é? Que veio e revelou o Pai. Então, todos que vieram antes dele, vieram matando, roubando e destruindo. Ele diz assim na sequência. Ele disse, eu vim para que tenham vida e que tenham com abundância. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor... Irmão, o que é um mercenário? Os irmãos sabem o que é um mercenário? Um mercenário é aquele que trabalha para ter lucro próprio. É alguém que tem interesse próprio. É alguém que vai aproveitar-se da situação para obter lucro. Não é? É um mercenário. É alguém que não se importa com o sofrimento alheio. Ele quer ter lucro, ele quer ter benefício próprio. E ele vai fazer o que for necessário, não é? Para obter isso. Então ele está falando do mercenário. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa suas ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado. Ou seja, a preocupação do mercenário, o que é? Com ele mesmo. Não é? É conseguir aquilo que ele quer, doa quem doer. Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim. Também eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ele vai falar de outras ovelhas, então não são só aquelas naquele momento, mas ele falou inclusive de nós. Né? O Senhor Jesus falou que um dia nós iríamos ouvir sua palavra e crer. Né? Irmãos, vamos para o livro de Jó. Ajuda aí os irmãos, quem tiver dificuldade para encontrar. Tem um índice, né, no começo da Bíblia, irmãos. A gente não costuma abrir muito no Velho Testamento, né, irmãos? Capítulo 1, irmãos. Eu recebi um vídeo hoje no WhatsApp de um irmãozinho, né? E ele trouxe a história de um homem, um cristão, e na história, esse homem perdeu 12 filhos. E ele conta a história, o vídeo, né? Conta a história desse homem. E no final, diz que ele repetiu a frase de Jó. Né? Deus deu, Deus tomou, né? Louvado seja Deus. Alguma coisa assim, né? Que é o que está escrito aqui. E ele glorifica a Deus, porque diz que Deus que tomou. Irmãos, nós lemos lá em Romanos capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Será que Deus mataria 12 filhos de um homem? Será que seria essa a vontade de Deus? Não é? Eu vejo muitas pessoas falando assim, Deus recolheu o filho da irmã tal, Deus recolheu. Irmãos, isso é coisa do Velho Testamento. Como se Deus tomasse uma pessoa, matasse uma pessoa, né? Encerrasse a carreira de uma pessoa. A morte, nós entendemos pela palavra que ela é uma maldição. É uma maldição a morte. Então, irmãos, nesse livro aqui, nós vamos dar uma passadinha, né? Nós falamos do mercenário, não falamos? O mercenário, ele tem interesse nas suas causas próprias. Ele vai se aproveitar da situação para ter lucro, para ter exaltação, para ter vantagem, né? Capítulo 1, verso 1, irmãos. Vamos dar uma lida rápida aqui. Presta atenção no texto, irmãos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos do seu serviço. De maneira que esse homem era maior do que todos os do Oriente.
E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. Então o que ele fazia aqui, irmãos? O que fazia Jó? Jó estava assim, estava com a paz que o mundo dá. Saudável, família grande, muitos empregados, muitos negócios, né? Ele tinha muita riqueza. Só que não só isso, ele era um homem que seguia a lei. Então ele está escrito na lei, né? Que você deve inclusive fazer sacrifício, holocausto é matar e queimar um animal, né? Fazer um sacrifício desse, até pelos pecados que você não sabe que cometeu. Está escrito isso, se os irmãos olharem em Levítico, né? Então o povo judeu, que andava segundo a lei, fazia. Então ele entendeu isso. Ele falou assim: olha, para que não aconteça nem o mal para os meus filhos, eu vou, sem saber se eles fizeram algum pecado ou não, eu já vou fazer uma oferta pacífica aqui de sacrifício para perdão, porque se eles fizeram alguma coisa e estão sob alguma maldição, né, que seja quebrado. Então esse era o entendimento de Jó. Isso aqui não tem nada a ver com a nossa fé, irmãos. Nada a ver. Não é? Mas era o entendimento de Jó. Verso 6. E num dia em que os filhos de Deus, olha só, irmãos, verso 6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: ó, perdão, tá falhado aqui, eu acabei lendo errado. Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de sebe a ele, a sua casa e de tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a sua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam, e as jumentas pastavam com eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer a nova. Então, ó, os seus animais foram roubados. E quem veio roubar matou os seus empregados à espada, só sobrou eu. E eu vim trazer essa novidade para você. Verso 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou.
e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta. Está dizendo que foi fogo de Deus que matou ali, né? Mas o texto aqui, ele já traz uma interpretação. Traz uma interpretação. Irmãos, isso aqui é totalmente incompatível com o Senhor Jesus. Isso aqui é totalmente incompatível. Isso daqui, irmãos, é impossível que tenha alguma relação com o Deus verdadeiro revelado por Cristo. Irmãos, imagina que eles estavam, estava o Senhor, diz aqui, Deus, com os seus filhos em uma reunião. Estavam juntos no céu. Quem que apareceu no meio deles? Satanás. Apareceu no meio deles. E eles estavam em comunhão ali. E ele não só conversa com Satanás, como apresenta o melhor dos seus filhos, dos homens no caso, para Satanás. Olha aqui, um exemplo aqui, Satanás. Jó. E fala bem de Jó, ele faz isso, ele faz aquilo, ele é um exemplo. E aí Jó fala assim, olha, isso porque você abençoou ele com muitos bens. Eu quero ver a hora que ele perder tudo isso, se ele continua te honrando, continua te exaltando, te glorificando. Então, os irmãos percebem uma situação muito humana. Não parece uma conversa de dois homens? Um se gabando, olha aqui o que eu tenho, olha aqui, olha como eu sou louvado, olha como eu sou exaltado. Ah, não, você não é tudo isso também não, porque olha só, nessas condições aí fica fácil. Então faz o seguinte, toma posse de Jó, só não mata ele, faz o que você quiser. Entregou o filho dele, o mais justo, o que fazia sacrifício de madrugada pelos filhos. Matou todos os filhos dele, matou os empregados, aniquilou com todos os bens. Entregou o filho para Satanás. Jesus te entregaria para Satanás? O Senhor Jesus te entregaria para o diabo? E por que as pessoas pegam a prova de Jó e olham só para o finzinho da prova de Jó? A paciência de Jó, a restituição de Jó, as mais belas filhas que o mundo já viu. Eu pergunto para os irmãos, alguém aí quer trocar um filho seu por outro mais bonito? Entregaria o seu filho para morrer, para receber um mais bonito que esse? Tudo bem para você? E o seu filho que morreu, ele tinha sentimento? Ele tinha vontade? Era alguém que merecia passar por isso? Né? Em um momento, irmãos, em que não havia esperança, nesse momento aqui não havia Cristo. Nesse momento aqui, o bem mais precioso que as pessoas tinham era a vida. As pessoas não esperavam vida eterna, elas nem ouviram falar disso. As pessoas não sabiam do reino dos céus. Esses 10 jovens foram mortos, os empregados foram todos mortos. Tudo por causa de uma conversa entre Deus e Satanás. Parece um pouquinho que ele foi tentado, dá a impressão que ele foi tentado ou não? Não parece que Satanás tentou o Senhor e ele caiu nessa tentação e quem pagou foi Jó? Não é interessante isso? As pessoas nunca questionam desse jeito, nunca questionam, não tem coragem de questionar. Mas é tão claro, conhecendo o Evangelho, seus irmãos, eu vou fazer aqui uma figura, Vamos imaginar que eu marque na minha casa um encontro dos irmãos. Todo mundo vai na minha casa. Aí, quando os irmãos estão lá todos reunidos na minha casa, aparece lá o bandido mais perigoso da região. Ele entra na minha casa. E aí, tudo bem, fulano? Fala o nome do fulano. Facção, ele pertence à facção, ele já matou muita gente. É uma pessoa terrível. Terrível, terrível. Tudo de pior que ele tem, É o Satanás na terra, é ele. E eu bato papo com ele na frente dos meus irmãos, Fala assim, você viu meu filho, Lucas? Rapaz, esse menino é uma bênção. Obediente, vai para a escola, faz a lição, só nota azul, gosta de ir para a igreja, ora todo dia com a gente.
Tá aprendendo a louvar no instrumentinho dele, gosta de ir para a igreja. Aí ele fala assim para mim: ah, mas também, né, meu? É o que você mostrou para ele, você faz tudo o que ele quer. Deixa ele passar uma semana comigo. Vou levar ele lá na quebrada lá, para ele fazer uns corre comigo. Hã? Aí eu falo: claro, pode levar, meu filho. Não, ele vai voltar obediente, porque ele é obediente. O que o evangelho fala do homem? Que nenhum era justo. Jó não era justo. Homem nenhum era justo. Até que veio Jesus e precisou que Jesus Cristo fosse morto e se entregou segundo o que a lei pedia. O Senhor Jesus derramou o seu sangue, o cordeiro verdadeiro, sem mancha, para tirar os nossos pecados. Ele sim. Então Jó não era justo, mas também não tinha a verdade, não tinha palavras de vida eterna. E passou por essa situação terrível. A história continua. Verso 1, né? Capítulo 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Outra coisa, irmão, vocês iam achar estranho? O irmão Denis, você deixou o Lucas ir embora com esse Satanás aí? Como que você fez isso? Como que você entregou? Ele é inocente, ele pode fazer alguma maldade pro menino. Vocês não iam falar isso? Vocês iam me impedir de fazer isso. Vocês não iam deixar eu fazer isso. Não é verdade? Ninguém ia concordar com isso. Voltando, né, ao texto. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém sua sinceridade, havendo tu me incitado contra. Então, o Senhor foi incitado. Opa, então ele confessou que ele foi tentado pelo diabo? Ele foi, né? Para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende sua mão e toca-lhe os ossos e a carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a tua vida. Entregou de novo ele, agora pode mexer na saúde dele. Né? Mexe na saúde dele, só não mata. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse: como que fala qualquer doida? Falas tu: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, irmãos, que interessante, né? Então as pessoas, antes de conhecer o Deus verdadeiro, estavam acostumadas a receber o mal. O mal. E nós aprendemos pelo Evangelho que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. O mundo jaz no maligno, e porque nós não somos daqui, nós padecemos o mal. Sim, mas ele não vem de Deus. O mal não vem do Pai. Não é? Mas ele tinha esse entendimento. Ele acreditava nisso. Não é? Então, irmãos, vamos só dar uma puladinha aqui, só para a gente sair daqui, desse livro de Jó. Verso 1, capítulo 3, verso 1. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó, falando, disse: pereça o dia que eu nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Ou seja, ele começou a murmurar, ele começou a amaldiçoar a sua vida e o seu nascimento. Converta-se aquele dia em trevas. Ou seja, era melhor que eu não tivesse nascido. Ele começou a amargurar-se de ter nascido. É óbvio.
Não conhece Deus, não conhece a vida eterna, não tem esperança de nada. Perdeu todos os filhos, todos os bens. A esposa dele já estava amaldiçoando Deus, já tinha abandonado ele, ele estava cheio de tumores. A coceira dele era tão grande, ele estava rolando nas cinzas, não é? Que nem um porco. Ele se sentiu o quê, irmãos? Ele estava aqui murmurando. Ele murmurou, e ele, irmão, se você pegar o livro de Jó, ele passa o livro todinho murmurando a situação dele. E os amigos dele vão lá e ficam tentando falar que ele tinha alguma culpa, que por certo era algum pecado. E ali rola uma conversa calorosa entre eles, né? Verso 10, ó. Por que não fechou as portas do ventre e nem escondeu dos meus olhos a canseira? Por que não morri eu desde a madre e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? Por que os peitos? E por que os peitos para que eu mamasse? Então, ele estava desejando a morte. Irmãos, os irmãos imaginam Jesus Cristo colocando algum dos seus filhos nessa situação? O Senhor Jesus disse, né? Creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Então, vamos sair daqui, né, irmãos? Lá em Tiago, a palavra do Evangelho diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando o Senhor conversou com Satanás, falou para ele: onde você estava? Eu estava por aí na terra, bramando como leão, buscando a quem eu possa tragar. Eu estava por aí. Você me deu uma dica, então vamos arrebentar com esse Jó aí. Não é? Então o diabo, o nosso adversário, não é? E diabo e Satanás são títulos, né? Nós sabemos que são muitos os diabos e Satanás. E demônios, né? Que foi a terça parte do céu. São muitos, né? Glória a Jesus, que nos libertou. Glória a Jesus, que tem todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus, que com todo o poder no céu e na terra, não vai autorizar nada disso na nossa vida. Né? Não é isso, irmãos? Verso 12, capítulo 1 de Tiago, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Aquele Senhor foi tentado por Satanás, incitado a fazer o mal. Não é? Logo, não é o mesmo Senhor. E aí faz muito sentido o porquê o Senhor Jesus diz que veio revelar a Deus, né, que ninguém conhecia. Agora a gente entende o porquê. Né? Verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso, irmãos? Por que Satanás mexeu nos filhos dele? Porque o coração dele estava nos filhos dele. Por que Satanás mexeu na riqueza dele? Porque o coração dele estava na riqueza dele. Por que Satanás mexeu no dinheiro, na saúde, no casamento? Não é? Porque o sentimento do homem está nessas coisas. Quando a gente começou a ler lá em Romanos, não é? Fala sobre o culto racional. Não é? Culto racional. Sacrifício santo, puro, agradável a Deus, ou culto racional. A mortificação do corpo. Então, a palavra do Evangelho nos ensina a nos libertar das paixões, das concupiscências. O diabo vai mexer naquilo que para nós tem valor. Ele vai mexer naquilo que para nós é uma fraqueza. E todos nós aqui, irmãos, todos nós, inclusive eu que estou pregando aqui, quão tentação seria mexer no meu filho, mexer na minha saúde? Todos nós aqui padeceríamos muito. Sofreríamos muito, não é novidade para ninguém. Pois o diabo vai querer mexer nisso. O diabo quer mexer nisso, não é?
Cada um é tentado, verso 14, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra. Irmãos, nem a sombra da variação dele não muda. Tudo que é bom, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Não vem maldição de Deus, não vem fogo do céu, não vem destruição de Deus sobre ninguém. Não é? Então, ele não muda, não há nem sombra de variação. A palavra é muito clara. Glória a Jesus. Em 1 de Coríntios, irmãos. E aí as pessoas falam assim: ah, irmão, então quem que foi que matou Ananias e Safira? Lá em Atos capítulo 5. Está escrito lá que eles fizeram um conchavo entre eles lá e queriam participar da mesma comunhão dos irmãos, vendendo todos os bens, e mentiram. Procura o texto lá e veja se foi Deus que matou. Veja se eles discerniram que Deus matou Ananias e Safira. Está dizendo que eles fizeram um intento no coração deles. Fica claro que Pedro profetizou a morte dos dois. De alguma maneira ele viu, de alguma maneira ele entendeu. Mas não diz que Deus matou Ananias e Safira. Não é? Então, as pessoas querem encontrar em Jesus o Deus desse século. Querem encontrar em Jesus o mercenário. O Senhor Jesus não muda a sua conduta. Ele e o Pai são um. Eu falei em 1 de Coríntios e estou em Tiago aqui, irmãos. Estou indo lá. Capítulo 10. Eu vou ler ele inteiro aqui, do início, irmãos, senão vai ficar incompleto o entendimento, né? Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Jesus estava lá, irmãos? O Senhor Jesus estava lá nos 40 anos do deserto? A pedra que eles feriam lá e saía água era Jesus? A sequência do texto diz: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Todos morreram, né? Menos Caleb e Josué. Verso 6. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles. Então ele conta a história dos pais, dos antepassados, dizendo: olha o que aconteceu lá atrás, né? E como uma figura, Cristo é uma figura de uma rocha. Porque eles tinham uma rocha que dava saciedade da sede para eles, dava o sustento para eles ali no deserto. Então, como uma figura, trazendo isso para o Evangelho, Jesus também é a pedra da esquina. O Senhor Jesus é a rocha, é a firmeza do nosso alicerce, onde nós construímos a nossa casa. O Senhor Jesus Cristo é a fonte da água viva. É uma figura. Isso nos aconteceu como uma figura. E ele vai falar agora mais do que aconteceu lá. Agora ele vai entrar um pouco mais no detalhe. Né? Verso 6 de novo. Ó. E essas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles. Ou seja, usamos esse conhecimento do Velho Testamento como uma figura. Como uma figura. Não é? E aí ele vai falar por quê. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos, como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas... Eles tentaram Cristo, irmãos? Tem gente que entende assim. Então, eles tentaram o Senhor.
Está escrito lá, o meu anjo vai na frente. E olha, vocês tomam cuidado, porque ele não tem misericórdia, não. Ele destrói, ele mata. Está escrito lá. Era Cristo, irmãos? Não, não era. Então os irmãos percebem que está usando a figura de Cristo e está usando a figura do anjo. Né? E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O Senhor Jesus fala: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas aquele que não é pastor, né? O mercenário veio fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Então, se o mercenário é que veio matar, roubar e destruir, o destruidor que agiu lá tem alguma coisa a ver com Jesus? Não. Então o texto aqui não é fácil, né? Esse texto não é fácil. Mas se a gente tem entendimento da palavra, se a gente tem experiência com o Evangelho, se a gente tem intimidade com o Evangelho, com o Espírito Santo, fica mais fácil de entender, não é? Verso 11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então, por que ele trouxe esses textos? Para convencer os irmãos, para argumentar com os irmãos que havia uma situação lá no Velho Testamento, as pessoas foram destruídas, né? Lá em Hebreus, no capítulo 2, ele faz a mesma coisa. Ele fala assim: olha, se a palavra falada pelos anjos teve um fiel cumprimento e teve uma destruição lá, não é? Quanto mais a palavra da verdade, a palavra de Cristo, não é? O Evangelho, o Novo Testamento. Então, não é porque o Pai é cheio de graça e de misericórdia que vocês vão andar de qualquer jeito. É isso que a palavra está ensinando. E ele diz aqui, verso 12: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, estamos de pé? Glória a Jesus. Se o Senhor Jesus voltar hoje, quem crê aqui que vai com ele, ser levado aos céus? Vocês não crêem não, irmão? Levanta a mão aí, por favor. Vocês estão tímidos, né, irmão? Eu creio, glória a Jesus, mas eu tenho que cuidar para que eu não caia. Não é? Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais. Aí se a pessoa ficar presa em palavras, irmão, vai falar: tá vendo? Ele deu a tentação e deu o escape. Aí a pessoa é ignorante, irmão. Tem gente que é ignorante. Lê um texto desse aqui, não, ele que dá a tentação, ele que dá o escape. Não, não. Se eu leio o evangelho todo, eu entendo que ele não tenta. Acabamos de ler lá em Tiago, né? Então, junto com a tentação que você recebeu, ele te dá o escape, para que você possa suportar. Deus não vai recolher os seus filhos. Deus não vai destruir a sua vida, porque ele não faz isso, né? Mas as coisas podem acontecer, porque ele não vai nos impedir de passar por tribulação. Não é? Nós temos um privilégio de ter o Espírito Santo. Nós temos o privilégio de ter uns aos outros. E temos o privilégio de ter o escape, que é o que a palavra diz. Então temos que andar com entendimento, meus irmãos, para nós não sermos enganados. E vamos finalizar, irmãos, no capítulo 15 aqui, ó. 1 de Coríntios 15, vamos ler um pedacinho, verso 22. Nós ouvimos a pregação esses dias, né, irmão? A maldição que veio lá no Monte Sinai. Não é isso? Olha o que o texto diz, verso 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. São aqueles, né, irmãos? Os demônios, né? Que matavam, roubavam e destruíam. E fazem isso até hoje, né? Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo
de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Hoje as pessoas morrem. Até o dia de hoje as pessoas morrem. Não é? Mas tem aquele que morre em Cristo, ou seja, inserido em Cristo, batizado, né? Introduzido em Cristo para o paraíso. Outros não, sem esperança. Mas a morte vem até o dia de hoje, não é isso? A morte é um inimigo. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então ninguém pode dizer Deus recolheu, foi Deus que foi lá, Deus tomou. Não vem de Deus. Deus não mata. Nós aprendemos isso com Jesus. Não é? Eu vim para que tenham vida e tenham. Irmãos, vamos ter que ir lá, né? Lucas 9. É um trecho bem pequeno, irmãos. Lucas 9. Só para não ficar incompleto. Verso 51. E aconteceu o quê? Lucas 9, 51. E aconteceu o quê? Completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? E voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: O que o Senhor Jesus fez? Repreendeu. O Senhor Jesus falou assim: O que é que estão falando aí? Você quer que eu mate ele como Elias matou? O fogo que desceu do céu, que Elias orou e desceu o fogo do céu. O espírito que estava em Elias, o mesmo espírito que depois entrou em Eliseu, e ele orou ao Senhor e destruiu dezenas de crianças, é esse espírito aí que você quer que eu ore? O Senhor Jesus repreendeu eles e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então a conduta de Cristo, o Espírito Santo, não é o espírito da morte, não é o espírito destruidor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Então, nós temos que entender o Evangelho, irmãos. O Senhor Jesus, o nosso Deus verdadeiro e a vida eterna, não mata, não recolhe, não é? Mas isso pertence, irmãos, à natureza humana, à maldição que foi lançada lá no Éden. O último inimigo a ser vencido é a morte. Jesus veio para dar vida. Glória a Jesus por aqueles que ouviram a voz de Jesus, que passam da vida, da morte para a vida, né? Como num piscar de olhos. Então é isso que o Senhor Jesus veio fazer. Agora, matar, roubar e destruir é obra do Senhor lá do passado. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé e agradecer, irmãos.